De um lado, importantes avanços na educação brasileira. Do outro, escândalos de corrupção. De um lado, conquistas sociais pelos programas do governo. Do outro, polêmicas envolvendo a imprensa. Competente ou retrógrado? Bom ou ruim? Nesse vídeo, irei fazer uma análise imparcial do governo Lula. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Vocês pediram e aqui está. Vou tentar fazer uma análise imparcial do governo Lula, trazendo um resumo dos principais pontos sem dar minha opinião. Não vou nem demonizar, nem romantizar o governo, vou apenas mostrar os fatos para vocês. Eu irei separar os pontos em 3 categorias. A primeira será nos pontos considerados positivos pela maioria das pessoas. A segunda, os pontos considerados negativos. E por fim, os fatos controversos, que para uma parte das pessoas é bom e para outra é ruim. Apesar disso, vários fatores do governo Lula ficarão de fora desse vídeo. Ah, e sim, o governo Bolsonaro também tem vídeo no canal. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. A gestão central do governo Lula teve um dos focos nos programas sociais, visando reduzir a pobreza. Um programa bastante conhecido do governo Lula é o Bolsa Família, criado em 2004. O programa foi uma reformulação e ampliação de programas sociais de governos anteriores, como o Bolsa Escola do governo FHC. A finalidade do Bolsa Família, que atendia cerca de 12,4 milhões de habitantes, era a transferência direta de renda do governo para famílias pobres e em extrema miséria. Existem críticas ao programa, pois não havia um controle rígido contra fraudes. Apesar disso, o Bolsa Família foi considerado um dos principais programas de combate à pobreza do mundo. Outro programa famoso foi o Fome Zero, que começou como uma tentativa de Lula de mobilizar as massas em favor das pessoas mais necessitadas do Brasil. Graças aos esforços governamentais, mais de 5 milhões de brasileiros deixaram a extrema pobreza. E por volta de 2009, a taxa de pobreza havia sido reduzida em 8 pontos percentuais. Parte do sucesso econômico de Lula é atribuído à gestão anterior de FHC, graças à adoção do tripé macroeconômico em 1999, que previa metas fiscais, metas de inflação e câmbio flutuante. Além disso, os altos números de desenvolvimento econômicos também são colocados por muitos graças ao boom das commodities. Em meados de 2000, o Brasil e outros países da América Latina viveram uma abundância de recursos trazida pela alta internacional dos preços das commodities. Esses produtos, como petróleo, cobre, soja e minério de ferro, são a base de muitas indústrias de peso e a China, uma das suas principais compradoras. Porém, especialistas apontam que o Brasil poderia ter aproveitado ainda mais esse boom, que poderia ser usado como um ponto de partida para a implementação de uma política industrial com câmbio competitivo. É importante lembrar também que naquela época os bancos lucraram 279 bilhões de reais, marcando o governo Lula como um recorde histórico no lucro dos bancos. A imagem positiva do governo Lula, cultivada a partir de uma política econômica de sucesso,
e de uma política externa que colocou o Brasil em posição de prestígio internacional, foi fortemente abalada por casos de corrupção, envolvendo pessoas diretamente ligadas à base política do governo. Diferentes denúncias ocorreram ao longo dos anos de mandato de Lula, e de todos os escândalos, o que mais repercutiu ficou conhecido como Mensalão, que ocorreu quando membros da cúpula do governo realizavam a compra de parlamentares a partir de Caixa 2 para que apoiassem no legislativo as pautas de interesse do governo. O grande alvo da acusação na época foi o ministro da Casa Civil, José Dirceu, próximo de Lula. Além do Mensalão, Lula também foi investigado posteriormente pela Lava Jato, que analisou denúncias de corrupção no governo petista. Com isso, Lula foi preso em 2018, tema que possui vídeo próprio no canal. No plano internacional, o Brasil, sob a administração de Lula, exerceu uma posição de destaque no grupo de países emergentes, destacando-se como sendo membro ativo no Conselho de Direitos Humanos e na Comissão de Construção da Paz na Guiné-Bissau, em 2010. Esses e outros fatores resultaram em uma visão internacional positiva de Lula. Um dos grandes feitos do governo Lula foi a integração da América do Sul através da expansão do Mercosul, que apresentou o primeiro processo de integração sul-americano a obter resultados concretos. Lula promoveu também a abertura de novas rotas comerciais com países os quais o Brasil pouco se relacionava, como a China, Índia, Rússia e África do Sul. O governo Lula também patrocinou uma missão de paz no Haiti, almejando crédito com a ONU. Cerca de 1.200 militares brasileiros desembarcaram na ilha em uma missão pacífica, e o Brasil fez a doação de 172 milhões de dólares para o Haiti reconstruir seu país, depois do sismo de 2010 que devastou a nação. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade, e eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter. Para alguns, o relacionamento político de Lula com figuras internacionais é algo condenável, enquanto para outros é algo normal. O fato é que Lula realmente admirava diversos ditadores ao redor do mundo. Um dos exemplos é a família Castro, que comandou Cuba de forma autoritária durante décadas. Lula considerava Fidel Castro um mito da humanidade que construiu isso com competência e caráter. Fidel, inclusive, possui vídeo no canal. Outro líder que Lula admirava era Muammar al-Gaddafi, que comandou a Líbia por 41 anos. Lula não economizou cumprimentos ao ditador, o chamando de amigo e irmão. Uma das relações mais próximas de Lula foi com o ex-presidente Hugo Chávez. Durante o governo lulista, diversos empréstimos foram feitos pelo BNDES para a Venezuela, em especial para a construção de uma usina siderúrgica. Somando também a gestão Dilma, hoje o saldo devedor da Venezuela com o Brasil é de 710 milhões de dólares. Em 2007, foi lançado o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, um conjunto de medidas que visava a aceleração do ritmo de crescimento da economia brasileira. Contudo, mesmo com o PAC, os investimentos em infraestrutura foram considerados insuficientes para as necessidades de crescimento do Brasil, segundo especialistas. Entre 2003 e 2009, a taxa de investimento da União oscilou entre 0,2%, uma das mais baixas desde 1970. Por conta disso, o PAC apresentou problemas de execução, principalmente atrasos em obras, como no caso da rodovia Transnordestina. Um dos setores que também causou preocupação foi o da aviação civil, por conta dos preparativos para a Copa de 2014. A agência reguladora do setor, a ANAC, estava naquela época com cargos estratégicos vagos, o que dificultava a tomada de decisões importantes. Essa deficiência na gestão da ANAC vinha desde a crise no setor de aeronavegação brasileiro, ocorrida no final de 2006, que ficou conhecida como apagão aéreo, marcando negativamente o governo Lula.
Durante toda a duração do governo Lula, provavelmente uma das áreas mais beneficiadas foi a educação. Na área do ensino superior, o ProUni, Programa Universidade para Todos, foi o maior programa de bolsas de estudo da história da educação brasileira. De 2005 a 2009, o ProUni ofereceu quase 600 mil bolsas de estudo. Entre os beneficiados com bolsas, 46% eram autodeclarados afrodescendentes. O governo também criou 11 universidades públicas federais até 2009, superando o marco de Juscelino Kubitschek. Até agosto de 2010, as universidades federais ofereceram 113 mil vagas gratuitas. Apesar disso, algumas universidades passaram por um processo de sucateamento por falta de repasse de recursos federais e pela falta de autonomia. De qualquer forma, o percentual de gastos na educação superior federal em 2005, que estava estagnado em 0,6% do PIB, em 2008 alcançou 4,7% do PIB. Um dos fatores do governo Lula, criticado por uns e aclamado por outros, foi o incentivo das campeãs nacionais. O governo petista escolheu determinadas companhias para se tornarem gigantes em seus setores e competir no mercado internacional. A estratégia foi colocada em prática principalmente por empréstimos do BNDES. O banco virou um símbolo do modelo econômico dos governos Lula e Dilma, orientado pela expansão dos gastos e aumentando a intervenção do Estado na economia. Escolheram, no setor de óleo, gás e energia, a EBX de Eike Batista, que posteriormente foi preso na Operação Lava Jato, que tem vídeo próprio no canal. As empresas beneficiadas cresceram consideravelmente graças aos investimentos e várias delas foram bem valorizadas no mercado nacional e internacional. O conglomerado EBX chegou a valer mais de 50 bilhões de reais na Bolsa de Valores. No total, durante esse período, foi desembolsado 1,2 trilhão de reais em créditos pelo BNDES. O governo Lula foi marcado por polêmicas, envolvendo, por exemplo, a imprensa. Em 2004, foi publicada pelo jornalista Larry Hotten, do jornal New York Times, a matéria "Gosto do dirigente brasileiro pela bebida torna-se preocupação nacional", que especulava sobre ligações de Lula com bebidas alcoólicas e gafes internacionais. Após isso, Lula determinou ao Ministério da Justiça que cancelasse o visto de permanência do jornalista, o que resultou em sua expulsão do país. A justificativa foi de que o texto não era jornalístico e que se tratava de uma calúnia. A expulsão foi criticada por membros da imprensa de todo o mundo. 5 anos após a matéria, o visto do jornalista foi restabelecido. Em 2008, ocorreu a crise do uso de cartões corporativos, que denunciaram a ministra de Lula, Matilde Ribeiro, que foi recordista de gastos com o cartão e acabou demitida. Foi aberta a CPI dos cartões corporativos, mas ela isentou todos os ministros do governo Lula acusados de irregularidades no uso dos cartões. Esses foram os principais pontos que marcaram o governo Lula. Sim, vários ficaram de fora, e vocês podem comentar eles aqui embaixo. No fim do dia, cabe a você, que assistiu o vídeo, decidir se foram os pontos negativos ou os positivos que se sobressaíram. Essa foi apenas uma análise imparcial do governo Lula. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!